pessoal, vocês devem lembrar daquela época que a imprensa tentou passar aquela falsa impressão que a Amazônia estava sendo destruída, que a floresta iria acabar. Inclusive, o presidente Macron, o presidente da França, queria se meter na situação aqui do Brasil. Aí teve pessoas que disseram que ele não tinha o direito de se meter aqui no Brasil. Também teve pessoas que disseram que ele tinha sim o direito de se meter aqui no Brasil. E depois que ele postou a foto da esposa dele, eu também achei que ele tinha o direito, porque ela parecia um animal que tinha saído da Amazônia. Às vezes é caso de família, né? E aí depois passou um tempo, a gente viu que não era. A gente viu que ele só tava querendo fazer o cosplay do Léo Dias, querendo se meter na vida dos outros. Tanto que a Amazônia está aí de pé até hoje, né? E lembrando que nós somos um dos únicos países que mais preserva no mundo. Inclusive, muitos países que estavam reclamando da situação da Amazônia, que era inventada, não tem 1/3 de floresta preservada que nem nós temos aqui. Só pra você ver a situação da coisa. E quem mais uma vez vem falar desse assunto tentando desinformar o público, e é claro, né, pedindo pra tomar aquela carcada seco, foi a Amanda do programa do Lacombe. Inclusive, o Lacombe já está perdendo a paciência com ela e já tá dando aquelas porradas nela. E outra pessoa que deu um enquadro na Amanda foi o Adrilles, né, que foi mandado embora da Jovem Pan e tá dando um show na Rede TV. Não, vê os argumentos da Amanda, depois escuta os do Lacombe e do Adrilles pra você ver o tamanho da sem noçãozice da Amanda. Fica até o final do vídeo, porque o fatality do Adrilles está no final. Então, vamos ver o vídeo. Olha só essa situação. E pra você que tá passando dificuldade financeira, acredite, eu sei o que você está passando. Só pra vocês terem uma noção, eu já morei em um quartinho de 2 metros por 2 durante 2 anos. E eu sei que é muito, mas muito difícil mesmo. E se você tá tentando sair dessa situação e não tá conseguindo, talvez seja porque você está tentando da maneira errada. Eu já fiz da maneira errada várias e várias vezes. E hoje eu descobri qual que é a maneira certa, qual que é o método certo. E se você quer saber como que é essa maneira certa, onde você pode sair dessa situação faturando de 3 a 5 mil reais ou mais, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como que você pode estar aplicando essa maneira certa na sua vida. Nessas viagens todas ao exterior que o presidente faz, especialmente à Europa, ele trabalha para desconstruir narrativas de que o Brasil não cuida da Amazônia, de que o Brasil não cuida do meio ambiente, que são narrativas que a imprensa estrangeira compra da imprensa brasileira, parte majoritária da imprensa brasileira, que é Olha a cara da Amanda, olha a cara dela. Ligada à esquerda e que trata o governo Bolsonaro como alguém que desmata, né? Sendo que a própria imprensa estrangeira não consegue olhar para o seu quintal. Afinal de contas, a Europa não refloresta. Eu acho que era esse o ponto que eu queria trazer aqui. O Adrilles fez um comentário mais sobre as narrativas, mais sobre a geopolítica, mas trazer aqui que existe sim pauta comercial quando o presidente vai ao exterior. Porque se ele não vai, o discurso é o contrário, né? A oposição diz o seguinte: olha, o Lula ia para conversar com ditadores africanos, com o Oriente Médio, né? Se fosse presidente hoje estaria no Chile, com o comunista Boric, na Venezuela, onde o PT gosta de visitar, na Bolívia e até na Argentina. E o Bolsonaro está com os autocratas na Rússia e na Hungria. O Lula acabou de ser recebido pelo tão recém-eleito primeiro-ministro da Alemanha, chanceler alemão Olaf Scholz, com Emmanuel Macron na França, com Pedro Sánchez na Espanha, ou seja, com os chefes de Estado de três grandes países europeus. A gente está... Não, calma. Não financia. Deixa... Que eu saiba, a França, a Alemanha e a Espanha estão muito longe de serem ditaduras, a não ser que o conceito de ditadura e democracia tenha mudado rapidamente, que eu saiba, são democracias bastante consolidadas. Agora ela sabe o que é ditadura e o que não é, né? Aí você vai discutir com Venezuela com ela pra ver se ela fala que é uma ditadura. Isso que o Bolsonaro visita, ele não financia. Gente, deixa eu falar, eu não interrompi ninguém, eu ouvi todo mundo. Agora está na minha vez. Agora você foi a última a falar, é minha vez. Eu vou fazer várias pontuações aqui. Amazônia não é narrativa da imprensa. As imagens de satélite mostram uma aceleração do desmatamento da Amazônia. Só de 2020 para 2021, um crescimento, estou falando de cabeça, de 29% maior dos últimos 10 ou 15 anos. O Amazon, essas informações são do Amazon, não tem nada a ver com narrativa de imprensa. Ninguém quer invadir, ninguém quer estar ameaçando a soberania da Amazônia, a soberania do Brasil. Isso é discursinho para boi dormir sobre. Quando o Macron falou lá, que se não estiver preservando a Amazônia do jeito que eles querem, podia
dar problema pro Brasil. Outros países queriam colocar sanções aqui no Brasil porque achava que a Amazônia não estava sendo cuidada do jeito que eles queriam. E isso não é ameaçar, né, a soberania do país não, né? As brincadeiras e os memes, eu acho que quem tá levando o meme a sério é o próprio presidente Bolsonaro, porque hoje em Petrópolis ele repetiu pela terceira vez, porque eu estava assistindo a entrevista coletiva, que coincidência ou não, quando ele adentrou o espaço aéreo russo, foi anunciada a distensão, a desmobilização das tropas. Só que eu acho que ele está um pouco atrasado, porque ele não percebeu que nesses últimos 3 dias só houve, segundo a OTAN e os Estados Unidos, uma intensificação das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Então, quem está levando a sério meme para repetir mentira como método de fazer política é o presidente Bolsonaro. Eu não garanto a você que o presidente não está levando a sério a declaração dele de ele que repete, pela sua pura chegada à Rússia. E sobre a Amazônia, gente, eu não vou ficar rebatendo aqui, já fizemos vários programas sobre isso. Eu proponho a vocês que procurem aí as últimas entrevistas, muito boas, aliás, de Aldo Rebelo, que foi o relator do Código Florestal Brasileiro, e vejam lá o que ele diz, um comunista, o que ele diz sobre a proteção da Amazônia. Corte rápido, faca, é Tramontina. Ô, Amanda, quando você fala de soberania atacada, a soberania é atacada. É lógico, pô. O Aldo Rebelo, nessa entrevista, ele fala que a gente tem mais de 95% de mata nativa completamente preservada. A gente tem o quê? Menos de 1% de desmatamento, e a gente tem a taxa de regeneração quase igual. Corte rápido, faca, é Tramontina. Ou seja, existe uma narrativa que não é falaciosa, ela é completamente insana. Existe sim o aumento do desmatamento de populações ribeirinhas que são absolutamente alijadas de poder aproveitar da riqueza de um dos solos mais ricos e férteis do mundo, que não é preocupação das ONGs estrangeiras, de países estrangeiros, que tem exatamente, e aí sim é um ataque à soberania nacional, interesse no agronegócio brasileiro, que, como Lacombe bem disse, como você bem disse, alimenta bilhões de pessoas. Exatamente. Ou seja, são interesses comerciais que atacam sim a soberania brasileira no cultivo, na posse da Amazônia, que querem exatamente estabelecer um tipo de redução a essa competitividade. Ou seja, países não têm ideologias, países não têm preocupação humanista, países têm interesses comerciais. Ele é muito bom, próprios. cara. Esses Ele é muito bom. comerciais próprios geram narrativas, geram fatos distorcidos como esse que acontece na Amazônia. O Bolsonaro tem toda a razão. Ó, Jovem Pan perdeu o melhor comentarista, hein? De unir a possibilidade, sobretudo possibilidade de agronegócio com a Rússia, inclusive, de estabelecer essa falácia mundialmente e fazer com que as pessoas percebam que existem esses interesses escusos nessas narrativas falaciosas. Ai, meu Deus, ele é muito bom, ele é muito bom. É tão bizarro o pensamento da Amanda, mas tão bizarro, que ela acha normal alguém de fora falar para o Brasil que se a gente não cuidar direito de um território, de uma parte do nosso território, se a gente não cuidar direito, a gente vai perder aquele território. Ela acha que isso é natural. Isso não é ameaça à soberania. Imagina, alguém chega pra ela e fala: se você não varrer direito a sua casa, eu tomo a merda da sua casa. E isso, é claro, não é uma ameaça, é apenas um comentário. Meu amor, isso não é ameaça à soberania. A gente tem que rir para não chorar, né? Se alguém faz isso com ela, eu duvido, mas eu duvido que ela não vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas é óbvio, né? É óbvio que isso é uma ameaça. A Amanda, ela me lembra duas coisas. A primeira, uma salsicha com maionese, é claro, né? A segunda, ela me lembra na época de colégio, quando eu não fazia o que uma amiguinha queria que eu fizesse, e aí ela ia chorando pra professora, falando que eu estava implicando com ela. Me lembra muito essa época, cara, e como é decepcionante. Que bosta, não? E o mais engraçado, para não dizer ao contrário, é que a gente não vê a Amanda reclamando desse mesmo pessoal que está falando do Brasil, mas não preservou o próprio país deles. Pega as florestas do país desse pessoal que está reclamando do Brasil. Praticamente são inexistentes. Não tem. E o mais irônico é que ninguém fala absolutamente nada disso. Isso é tipo a Jojo Todinho reclamar do peso do Péricles. Ou meu amigo Guilherme falar do chifre do Whindersson, sem ver o dele, né? É inacreditável de falar: meu amigo Guilherme, vem aqui em casa, tô precisando tirar uma manga do pé. É claro, sem subir do pé, né? Mas é aquele negócio que eu digo, a realidade, ela sempre aparece. Ela pode demorar, pode ser um pouco complicado pra ela aparecer, mas ela sempre aparece. E tá aí pra quem quiser ver. É só assistir o vídeo, né? Fica a dica.